Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Sou Marcelo Leal, professor de Direito Tributário, advogado no Rio de Janeiro, e ao longo da semana nós vimos as garantias e privilégios do crédito tributário. Estamos aqui agora no Saber Direito Responde com as alunas Sara, Daniela e Lorena para tirar algumas dúvidas acerca desse tema. Bom, sem mais delongas, vamos passar agora as dúvidas das alunas. Professor, as garantias do crédito são somente aquelas previstas no CTN? Não são. Quando você vai no artigo 183 do CTN, você vê que o CTN, ele próprio já fala para a gente que outras garantias poderão existir, mesmo fora daquele código. Por exemplo, se você vai na lei do arrolamento de bens e direitos, você vai encontrar ali uma grande garantia a favor do fisco. E não só. Como nós vimos aqui ao longo da semana, mesmo quando o ente político ele vai criar a lei que vai reger aquele tributo, a chamada regra matriz de incidência tributária, o ente político pode, por exemplo, escolher um responsável tributário que ele entenda ser melhor para garantir o adimplemento daquela obrigação tributária. São os casos, por exemplo, de obrigação de retenção na fonte e de substituição tributária para frente ou para trás. Então, são outras garantias, não só aquelas arroladas no CTN, que irão garantir o adimplemento da obrigação tributária. Bom, vamos agora à nossa próxima pergunta. Qual o limite para a criação de garantias para o crédito tributário? O limite para a criação dessas garantias, bom, o credor, se depender apenas dele, ele vai pretender criar o maior número possível de garantias para assegurar o adimplemento da obrigação que lhe interessa. O Supremo, em diversas situações, inclusive simulando alguns entendimentos, traz alguns limites, como, por exemplo, aquela vedação às sanções políticas. Assim, um credor, por exemplo, não pode impedir que o devedor exerça uma atividade econômica por conta de eventual inadimplemento da obrigação tributária, como acontecia corriqueiramente, de modo que o Supremo se viu obrigado a simular esse entendimento na súmula 70. Ou seja, se você deve ICMS, é impossível hoje o Estado fechar o seu estabelecimento, ou seja, usar do poder dele coercitivo, te impedir de desenvolver aquela atividade econômica em nome de uma eventual garantia do crédito tributário. De uma forma geral, o credor deverá respeitar não só os direitos do contribuinte, elencados em diversos artigos da Constituição Federal, e também o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e da praticabilidade tributária prestigiados na jurisprudência do Supremo. Vamos agora a mais uma pergunta. Se a hipoteca for constituída antes do lançamento, qual terá preferência? Bom, o artigo 184 do CTN fala para a gente que o crédito tributário terá preferência sobre qualquer tipo de garantia que recaia do patrimônio do devedor, independentemente do seu tempo de constituição. Assim sendo, por mais que a hipoteca sobre aquele imóvel seja anterior à constituição do próprio crédito tributário, o crédito tributário terá preferência, tá? Isso só não acontecerá, usando a hipoteca como exemplo, na falência, quando nós teremos os créditos com garantia real, indo na frente, uma posição acima no rol de preferências previsto no artigo 83 da Lei 11.101 de 2005. Então, respondendo a sua pergunta, como regra geral, o crédito tributário possuirá, sim, preferência, independentemente do tempo da Constituição, salvo no caso específico da falência. Vamos agora a mais uma pergunta. O bem de família pode responder por dívida tributária? O bem de família está previsto na Lei 8.009 de 90. Quando nós vamos lá no artigo 184 do CTN, nós encontramos a seguinte disposição normativa. A totalidade de bens do devedor e direitos do devedor responderá pela sua dívida, salvo aqueles bens que a lei declare serem absolutamente impenhoráveis. E aonde que você vai encontrar essa informação? Como regra geral,
no nosso atual Código de Processo Civil, ainda vigente, você encontra no artigo 649 do CPC. O novo CPC está no artigo 833. Então, lá nós temos um rol de bens que a própria lei vai declarar como sendo absolutamente impenhoráveis. Cuidado com o inciso 1, tanto do 649 do CPC de 73, quanto o inciso 1 do 833 do CPC de 2015. Por quê? O inciso 1 fala o seguinte: será absolutamente impenhorável aquele constituído por ato de vontade, declarado como ato de vontade do devedor. A doutrina e a jurisprudência, de forma majoritária, entendem que isso não se aplica à execução fiscal. Claro, se o artigo 184 fala que a totalidade de bens do devedor responderá pela sua dívida, salvo aquele que a lei esteja falando que é impenhorável de forma absoluta, imagina se o devedor pudesse falar qual bem seria impenhorável. Ele ia falar que todos os seus bens são, você frustraria a aplicação do artigo 184, não faz sentido. A exceção, então, do inciso 1 do 649, os demais incisos são exemplos de bens absolutamente impenhoráveis. Agora, quando você fala de impenhorabilidade absoluta, quem vem à sua mente? Sempre ele, o bem de família, que não está lá no rol do 649, nem do 833, está na Lei 8.009 de 90. Todo mundo lembra, o bem de família, aquele bem no qual a unidade familiar esteja ali convivendo. Sabemos que o STJ já sumulou o entendimento de que, inclusive, pessoas solteiras também terão a proteção ao bem de família. E aí criou-se uma praticamente verdade popular de que o bem de família jamais responderá pela dívida tributária do sujeito passivo. Cuidado, isso não é de todo verdade. Quando você dá um pulo no artigo 3º da Lei 8.009 de 90, você encontra lá o rol de exceções nos quais o bem de família responderá pela dívida do sujeito passivo. E quando você olha o inciso 1 e o inciso 4, você ali encontra tributos, ou seja, o bem de família sendo responsabilizado pela dívida tributária. Em quais situações? O inciso 4 fala de impostos, taxas e contribuições devidas em função daquele próprio imóvel, ou seja, IPTU, ITR, taxa de coleta de lixo domiciliar, contribuição de melhoria. Esse conjunto de tributos que são devidos em razão do próprio imóvel. Então, exemplo, o município pode ajuizar uma execução fiscal e penhorar um bem de família por conta de dívida de IPTU? Pode. Pode, sem o menor problema. Agora, o inciso que merece destaque é o inciso 1. É aquele que fala das contribuições previdenciárias dos empregados domésticos, que você esqueceu de pagar. Sim. Agora, com as inovações legislativas, trazendo um novo rol de direitos para empregados domésticos, vai ser, na minha opinião, um tema de destaque daqui a alguns anos. Por quê? Imagine que você tenha uma empregada doméstica na sua casa e, por uma tradição quase, resolve que não vai reconhecer aquele vínculo empregatício, não assina a carteira. Ora, daqui a alguns anos ela descobre que, poxa, eu estava 3, 4 vezes na semana na casa da minha patroa e ela não assinou carteira, não recolheu a FGTS, não fez nada disso. Ora, que história é essa? Vou na Justiça do Trabalho entrar com uma ação reclamatória pedindo reconhecimento daquele vínculo empregatício. Quando você reconhece o vínculo empregatício, o próprio juiz, nos termos do artigo 114, parágrafo 3º da Constituição, já constitui o crédito tributário em relação às contribuições previdenciárias para o INSS, decorrentes daquele vínculo empregatício, e ele próprio já executa. Ao que você poderia pensar? Problema nenhum. Execute à vontade. Realmente, reconheceu o vínculo empregatício, mas olha que triste. Eu não tenho nada em meu patrimônio, a não ser o meu bem de família. Não tenho carro, não tenho aplicações financeiras, nada, só um imóvel. E o que diz a cultura popular? Se é bem de família, não poderia ele responder por uma dívida tributária? Lê do engano, artigo 3º, inciso 1 da Lei 8.009 de 90.
Nesse caso, como você está executando contribuição previdenciária de trabalhador doméstico que laborou naquele imóvel, naquele núcleo familiar, o bem de família não terá a proteção da impenhorabilidade absoluta. Ele sim responderá por aquela dívida. Tá ok? Vamos então a mais uma pergunta. O que acontece quando a indisponibilidade dos bens e direitos, conforme o artigo 185 do CTN, recair sobre um montante maior que a dívida? O artigo 185-A do CTN, ele traz a chamada penhora online, que é uma indisponibilidade que o juiz pode determinar de ofício quando ele, magistrado, percebe que algumas situações ocorreram. Como assim? Quando você vai no Código de Processo Civil, lá no artigo 656, parágrafo 1º, você vai descobrir quais são os deveres do executado. O executado que está respondendo por aquela dívida, por aquela execução fiscal, ele tem deveres. Por exemplo, ele, de pronto, deveria informar qual é o seu patrimônio, quais bens compõem o seu patrimônio penhorável, fazer prova do título de propriedade, sob pena de incidir naquela multa do artigo 600, 601 do Código de Processo Civil. Lembra? Caso você embarace a penhora, você está praticando ato atentatório à dignidade da justiça, que pode fazer incidir uma multa de até 20% sobre o valor da execução. No mundo perfeito, o que aconteceria? O credor entra com a execução fiscal e o devedor já vira e fala: ó, tá aqui os meus bens, olha o meu patrimônio, são esses os meus bens penhoráveis. Pronto. Mas não é isso que acontece de vez em quando. De modo que o CTN, então, cria uma ferramenta para o magistrado que ele vai utilizar na seguinte situação. Quando o devedor é citado regularmente, mas ele deixa de pagar no prazo. Além disso, você não encontra bens penhoráveis do devedor. E aí o juiz, de ofício, uma vez esgotadas as diligências, vai determinar a indisponibilidade absoluta dos seus bens. Se recair sobre um montante superior ao da dívida, uma vez informado o magistrado pelos órgãos competentes de registro, DETRAN, RGI, CVM, por aí vai, ele levanta aquele excesso de penhora para garantir apenas o montante condizente com o valor da execução. Ok? Meus amigos, vamos então aqui fechar esse bloco. Continuamos ainda no próximo bloco a responder mais perguntas sobre esse tema, garantias e privilégios do crédito tributário. Até já! Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Estamos de volta aqui no Saber Direito Responde, para que nós possamos responder a mais perguntas das nossas alunas aqui, Sara, Daniele e Lorena. Vamos agora, então, a mais uma pergunta, agora é a vez da Lorena. É preciso requerimento por parte do fisco para que o juiz determine a indisponibilidade dos bens do devedor? Eu já até dei, assim, um pouquinho dessa resposta no bloco anterior. Como é que funciona? Aquela chamada penhora online, de uma forma assim genérica, que nós encontramos na própria prática da advocacia, que é do artigo 185-A do CTN, somente se aplica a dívida tributária, certo? E aquela lá do artigo 185 do CTN, que na verdade é uma indisponibilidade dos bens, possui natureza acautelatória que visa resguardar a eventual penhora. Ou seja, não estou conseguindo penhorar os teus bens. Não estou achando bens penhoráveis. Eu, magistrado, então, para resguardar a própria execução, vou mandar que todos os órgãos de registro, de propriedade, de transmissão, enfim, DETRAN, RGI e por aí vai, tornem os seus bens indisponíveis. Ponto. Depois que eu descubro quais bens compõem o seu patrimônio, aí eu faço ajustes para que aquele valor
seja condizente com o valor da execução. Lá no 85A do CTN, portanto, o magistrado age de ofício, quando ele identifica o surgimento dessas condições, no caso que ele está ali analisando, ele pode agir de ofício. Agora, cuidado para você não confundir com aquela penhora de dinheiro em instituições financeiras do artigo 655-A do Código de Processo Civil. O 655-A, ele se refere a quando o juiz quer descobrir se o devedor possui dinheiro aplicado em instituições financeiras. Via de regra, ele não consegue saber essa informação. Hoje ele faz isso pela via eletrônica, através do Bacenjude. A ideia aqui não é quebrar o sigilo bancário, é apenas pedir informação se aquele devedor possui ou não dinheiro aplicado naquela caixa econômica, naquele banco, enfim. Nesse caso, do artigo 655-A, aquela penhora de dinheiro, nós temos algumas diferenças em relação à tal da penhora online do CTN, daquela disponibilidade do CTN. No 655-A, o juiz tem que ser provocado pelo credor. Aqui, então, o juiz não age de ofício. O credor, primeiro, o exequente, ele fará um requerimento ao magistrado. Além disso, de acordo com o STJ, ele fala para a gente que aquela exigência que é aplicável ao 185-A, qual seja, de esgotamento prévio das diligências para encontrar bens penhoráveis, não será aplicada ao 655-A do CPC, aquela penhora de dinheiro em instituições financeiras. Vamos então à outra pergunta, agora a vez da Sara. O fisco pode pedir a quebra do contribuinte quando habilitar seu crédito na falência? Essa pergunta é bem complexa, tem que decompor para que a gente possa entender o que está sendo perguntado. A ideia é a seguinte: primeiro ponto, que história é essa do fisco habilitar seu crédito em falência quando o caput do artigo 187 diz que a cobrança do crédito tributário não se sujeita à habilitação em falência? Bom, é verdade. O caput do 187 traz essa informação, de modo que a execução fiscal não se suspenderá por conta de eventual processo de falência contra aquele sujeito passivo. Agora, o STJ possui entendimento que isto não é um óbice, em si uma prerrogativa do crédito tributário. Conforme nós vimos aqui ao longo da semana, se o fisco achar por bem que para cobrar aquele determinado crédito ele não quer se valer da execução fiscal, mas quer habilitar na falência, ele pode, sem problema algum. E aí você poderia perguntar, Marcelo, quando o fisco vai fazer isso, abrir mão da execução fiscal para habilitar o seu crédito, um concurso de credores no bojo de um processo falimentar? Quando? Exemplo, artigo 20 da Lei 10.522, de 2002, atualizado de acordo com a portaria 75 de 2012 do Ministério da Fazenda. Eu estou falando daquele limite de R$20 mil que a própria AGU identificou como sendo o valor mínimo para ser economicamente viável movimentar o Poder Judiciário. A AGU entendeu que não vale a pena movimentar a PFN, entrar com a execução fiscal para cobrar créditos inferiores a R$20 mil. O que acontece? Ele pega a execução fiscal e manda arquivar sem dar baixa na distribuição. Quando, eventualmente, por conta dos juros moratórios, aquele valor ultrapassar R$20 mil, se estiver dentro da prescrição intercorrente, aí ele desarquiva. Agora, se nós estamos falando de falência, não poderia o fisco, já que ele não entende ser interessante, ser economicamente viável, ajuizar a execução fiscal, não poderia o fisco, então, habilitar aquele crédito de falência? Pode. E assim ele o faz. O STJ diz que ele tem sim essa prerrogativa. Ele pega o seu crédito, então habilita em falência. Opa, show de bola. Qual é o detalhe? Que aí o fisco, doido, ávido por novas garantias para o seu crédito tributário, pretendeu fazer.
Existe melhor forma de terrorismo fiscal que ameaçar alguém de pedir a decretação da sua falência? Já que o fisco tem essa prerrogativa, ele pode se valer desse meio para cobrar a sua dívida, ele pretendeu, então, dar o passo seguinte, fazer este novo tipo de terrorismo fiscal. E aí o STJ diz que isso não pode. Puxou um pouco o freio de mão do fisco. Negativo. Você até pode, sim, pegar o seu crédito e habilitar um processo de falência. Você escolhe qual rito você vai utilizar para a cobrança do seu crédito. Escolhe um dos dois, ou execução fiscal ou habilitação. Escolheu? Vai seguir com esse que tu escolheu até o fim. Agora, caso você tenha optado por habilitar o seu crédito em falência, você não poderá pedir a quebra daquele sujeito passivo. Tudo bem? Então foi basicamente isso que disse pra gente o STJ. Vamos agora, então, a mais uma pergunta. Há limite para os créditos decorrentes da legislação do trabalho, conforme artigo 186 do CTN? O artigo 186 do CTN, ele fala em dois momentos dos créditos decorrentes da legislação do trabalho. Ele fala tanto no caput quanto no seu parágrafo único. Lembrando que no parágrafo único, o CTN está falando da ordem, da preferência do crédito tributário no bojo do processo falimentar. Caput não, no caput é na regra geral. Então, vamos lá. No caput, não há limite. Você tem, então, o crédito tributário preferindo a qualquer outro, de qualquer natureza, independentemente do tempo de constituição. Salvo 2. Expressamente lá elencados. Quais sejam? Decorrentes da legislação do trabalho e de acidente do trabalho. Gostaria aqui de ressaltar que o STJ coloca mais um crédito ali. O de natureza alimentar, salvo os honorários advocatícios. O STJ até reconhece que os nossos honorários possuem natureza alimentar, contudo, ele diz expressamente na sua jurisprudência já pacificada de que os nossos honorários não preferem ao crédito fiscal. Vai entender? Bom, o que interessa então é o seguinte, você olha para o 86, então você lê lá, crédito decorrente da legislação do trabalho, de acidente do trabalho, e não há limite, nem para os acidentes e nem para a legislação do trabalho. Mas um parêntesezinho, o STJ coloca aqui no meio desses créditos o do FGTS. Lembre que o FGTS é titularizado pelo trabalhador, não é pelo ente político, não é pela União. Agora, ainda assim, o STJ vai e coloca ali o FGTS no meio dos créditos decorrentes da legislação do trabalho. Bom, respondendo a sua pergunta, no caput não há limite, contudo, no parágrafo único, no bojo do processo falimentar, há limite. Que limite é esse? Bom, o artigo 83 da Lei 11.101 de 2005 diz pra gente, em observância ao próprio inciso 2, parágrafo único do artigo 186 do CTN, que esse limite é de 150 salários mínimos para os créditos decorrentes da legislação do trabalho. No bojo do processo falimentar, então, nós encontramos o limite. Agora, para os créditos de acidente do trabalho, eles continuam sem nenhum tipo de limite. Tudo bem? Vamos então agora para a nossa última pergunta do Saber Direito Responde. Agora é a vez da Lorena. Professor, o crédito tributário prefere os extraconcursais? Bom, de uma forma bem sintética, para responder essa pergunta, eu diria que depende. Como assim? O crédito tributário referente àquele período antes da decretação da falência, na forma do artigo 188 do CTN, ele não irá ter preferência sobre os créditos extraconcursais. Ele vai ser um crédito concursal que submeterá a ordem do artigo 83 da 11.101 de 2005. Agora, imagine você que a massa falida continua a desenvolver suas atividades econômicas, agora através de um administrador judicial competente.
aqueles fatos geradores ocorridos após a decretação da falência irão dar aso à constituição de novo crédito tributário. E aí, esse crédito tributário referente a período pós-decretação da falência, irá submeter uma nova ordem, a do artigo 84, não mais 83, da Lei 11.101 de 2005, a Lei de Recuperações e Falências. Tá ok? Com isso, então, meus amigos, nós fechamos aqui o Saber Direito Responde, onde nós tivemos oportunidade de sanar algumas dúvidas, espero eu, sobre o tema Garantias e Privilégios do Crédito Tributário, encerrando, assim, esse nosso bate-papo que nós tivemos aqui na TV Justiça sobre esse tema, na minha opinião, de extrema relevância, de interesse, não só daqueles que almejam concurso público, mas que também advogam na área tributária. Enfim, foi um prazer. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, entre em contato comigo. Terei um prazer de te conhecer. Um forte abraço e até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo, mande um e-mail pra gente, saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você pode também, já sabe, estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br.